Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos ao nosso encontro do pequeno grupo, tempo de estudo, tempo de crescimento através da palavra de Deus. Como é que vocês iniciaram a semana de vocês? Tudo bem? Estão todos bem? Eu espero que todos estejam bem, todos com saúde, todos debaixo da proteção e graça do nosso Deus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Deus, por mais esse encontro. Obrigado por esse privilégio que o Senhor nos dá. Obrigado por esta ferramenta que nós temos para que neste tempo de pandemia nós possamos estar juntos estudando a sua palavra. Abençoa cada pessoa que está vendo, ó Deus, esse estudo. Esteja, ó Deus, cuidando do nosso coração, abençoando as nossas vidas, fortalecendo a nossa fé. Derrama da tua graça, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós hoje vamos para a nossa quinta lição do nosso estudo Socorro de Deus. O socorro de Deus. Deus que nos socorre em todos os momentos. Hoje nós vamos estudar a respeito de algo que eu acredito que faça parte da vida de muitas e muitas pessoas. Infelizmente, muitas e muitas pessoas são murmuradoras. Mesmo Deus abençoando, mesmo Deus cuidando, muitas e muitas pessoas ainda continuam sendo murmuradores. O tema da nossa lição é a cura para a murmuração. A cura para a murmuração. Nós vamos ler então dois textos nesse momento. Números capítulo 11, versículo 1, e depois nós vamos para 1 Coríntios capítulo 10, os versículos de 10 a 12. Ok? Números 11, 1 e depois 1 Coríntios 10, de 10 a 12. Você pode aí preparar o primeiro texto, que é Números capítulo 11, o versículo 1 apenas. Números 11, 1, que diz assim: Aconteceu que o povo começou a queixar-se das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Quando ele os ouviu, a sua ira acendeu-se, e fogo da parte do Senhor queimou entre eles e consumiu algumas extremidades do acampamento. Então esse é Números, capítulo 11, o versículo 1. Agora nós vamos para 1 Coríntios, capítulo 10, os versículos de 10 a 12, que diz assim: E não se queixem como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Certo? Esses são os dois textos para essa nossa lição, a cura para a murmuração. O objetivo dessa lição, então, é decidir viver contente em qualquer situação. Decidir viver contente em qualquer situação. Amados, a maioria das pessoas, então, teria motivos mais do que suficientes para estarem satisfeitas. Infelizmente, porém, esse não é a verdade. Muitas não estão satisfeitas. Muitas vivem descontentes, na verdade. Muitas são queixosas, mal-humoradas, reclamonas, pessoas que são abençoadas com vida, com saúde, trabalho, sustento em todos os dias e mesmo assim reclamam de tudo. Têm tudo e reclamam de tudo. Nada está bom. Sempre acham que as coisas poderiam estar melhores. Segundo algumas estatísticas, a satisfação ela não está diretamente relacionada com bens materiais. Na Suécia, por exemplo, a cada 100 mil habitantes, 15 dão cabo da própria vida. 15 suicidam-se. Se suicidam, desses 100 mil habitantes, 15 deles, por todo ano, se suicidam. Na Noruega e na Finlândia, segundo e terceiro colocados no ranking dos países mais ricos, são 18 a 29 suicidas a cada 100 mil habitantes, respectivamente. Já o Brasil, com tantas mazelas, está
em 71º lugar nas estatísticas mundiais de suicídio, né? 4 a cada 100 mil habitantes. Essas são estatísticas até de um certo modo recente. Então, nós vemos que nem sempre ter tudo é sinal de contentamento. Esses países, a Suécia, a Finlândia, não é? e a Noruega, são países considerados ricos, onde as pessoas não têm problemas para viver, onde você não vai encontrar pessoas jogadas na rua. Então, bem diferente do nosso país, que apesar de ter tudo isso, pessoas morando na rua, pessoas sofrendo, pessoas envolvidas com muita droga, muitas outras coisas, a questão da corrupção, a pobreza, a injustiça, não é? Ainda assim nós estamos, graças a Deus pelo menos, né, em 71º no ranking mundial a respeito do suicídio a cada 100 mil habitantes. Não é? Então não está ligada a bens materiais. Muitas vezes ela está ligada à alma da pessoa. Não é? Então na Bíblia nós podemos aprender que a murmuração ela é uma atitude ou um sentimento que em primeiro lugar, amados, ele desagrada a Deus. Thomas Watson disse assim: nossa murmuração é a música do diabo. Trata-se do pecado que Deus não pode suportar. Então hoje nós vamos estudar sobre a cura para a murmuração, que é uma enfermidade, na verdade. Então o que é a murmuração? A insatisfação se revela pela murmuração, ou seja, eu murmuro porque eu estou insatisfeito. Então murmurar significa queixar-se em voz baixa, é se lastimar, é resmungar, é censurar, é repreender disfarçadamente em voz baixa, é dizer mal, é maldizer, ou então é conceber o mau juízo de alguém. Isso é murmurar. A Bíblia nos mostra, né, para que a gente aprenda que a murmuração é um pecado que causa pesar ao coração do nosso Deus. A ira do Senhor, então, se volta contra o povo, não é? Porque eles se queixaram da sua sorte, se tornaram murmuradores, não é? É o que diz o texto lá de Números que nós lemos, quando ele diz assim: queixou-se o povo da sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu as extremidades do arraial. Então a murmuração, ela se manifesta contra Deus e contra as pessoas, principalmente aquelas que estão às vezes exercendo algum tipo de liderança, que era o caso desse povo de Números, né? Era o povo de Israel que estava no deserto, que tinha saído do Egito, e então eles começam a se queixar com Moisés, que era o líder. Eles reclamam de tudo, porque não tem comida, porque não tem água, porque o sol está forte, porque a noite está fria, porque olha as nossas roupas, e assim por diante. A geração do Êxodo, ela foi liderada por Moisés, e Moisés foi o maior exemplo de liderança, um dos maiores exemplos de liderança, e o povo a qual ele liderou é um dos maiores exemplos de murmuração e de descontentamento. O povo realmente estava o tempo todo reclamando de tudo, absolutamente tudo. O texto de Êxodo 14, Êxodo capítulo 14 diz assim, os versículos 11 e 12. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? E o que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já não lhe tínhamos dito no Egito, deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Olha isso, olha esse tipo de coração. Deus os liberta da escravidão e eles vão reclamando da vida. E aí, quando nós vamos seguindo o texto, no capítulo 15, os versículos 23 e 24 do capítulo 15, diz assim: então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá, porque eram amargas. Esta é a razão porque o lugar chama-se Mara. E 24, e o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: que beberemos? Mais uma vez,
reclamando. Deus havia feito tudo o que já tinha feito e eles continuavam reclamando o tempo todo, reclamando da sorte deles, reclamando das coisas pelas quais eles estavam passando no deserto. Versículo 8. Disse ainda Moisés: o Senhor lhes dará carne para comer ao entardecer e pão à vontade pela manhã, porque ele ouviu as suas queixas contra ele. Quem somos nós? Vocês não estão reclamando de nós, mas do Senhor. Eles estavam reclamando porque eles queriam carne, eles queriam pão, e tudo que eles já tinham tirado do Egito, que eles tinham levado durante a viagem, havia terminado, não tinha mais comida como eles desejavam. Então já estavam reclamando novamente. Vai lá para o capítulo, nós estamos lendo 16, capítulo 17, versículo 3. Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Foi para nos matar de sede aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Mais uma vez, reclamando o tempo todo. E aí nós podemos ter vários outros textos que nos mostram, então, que esse povo era um povo que murmurava e reclamava de tudo. Então, algumas palavras do hebraico, como anã, ela significa queixar-se, contenda, disputa, rixa. No Novo Testamento, os maiores murmuradores foram os fariseus. Eles murmuravam e reclamavam de tudo. Então, no grego, nós encontramos alguns vocábulos que mostram para descrever a insatisfação ou a murmuração, que é gogusmos, Filipenses 2,14, queixa ou motivo de queixa, que é monfe, Colossenses 3,13, gemer, lamentar, queixar-se, reclamar, que é estenadizo, que é citado em Marcos capítulo 7, Hebreus e Tiago 5:9. Hebreus, o texto é 13:17. Então, esse aqui é o sentido da murmuração. Agora o ponto 2 nos diz assim: as causas e as consequências da murmuração. Então nós aprendemos na Bíblia que há pelo menos 3 causas para a insatisfação e, consequentemente, para a murmuração. Primeiro, a natureza pecaminosa do homem. O pecado está ligado a tudo que há de ruim na vida humana, na insatisfação humana também. Então, por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Lamentações 3:39. Então, esse versículo nos ensina que a insatisfação, ela está enraizada na nossa alma pecaminosa, na nossa natureza pecaminosa. Judas também escreve, sobre os falsos mestres e as suas impiedades, e vai chamá-los, os homens, de ímpios, e afirma que tais murmuradores e descontentes são os tais murmuradores e descontentes. Então a natureza humana, ela é por si só insatisfeita e murmuradora. Nós não estamos satisfeitos com nada do que temos. Segundo, com os causas e consequências da murmuração. Quando as expectativas e desejos pessoais são frustrados, nós reclamamos, murmuramos. Há descontentamento quando a pessoa imagina que ela iria encontrar prazer, acharia prazer nas coisas que lhe foram muitas vezes negadas ou tiradas. O povo de Israel tinha o maná de Deus, que era aquele pão que descia do céu todos os dias, vinha do céu diariamente, o suficiente para que eles comessem durante todo o dia, Mas eles não estavam satisfeitos com aquele pão que descia do céu. Um milagre jamais visto sobre a face da terra. O que eles desejavam? Eles queriam os peixes, os pepinos, as cebolas, os melões, esses alimentos que eles recebiam lá quando eles eram escravos no Egito. Então eles reclamam de tudo isso. Quando nós vamos lendo lá Números, a gente lê o versículo 1, Então a partir do 1, que eles se queixaram de Deus, o versículo 2 diz assim: então o povo clamou a Moisés, e este orou ao Senhor, e o fogo extinguiu-se. Por isso aquele lugar foi chamado Taberá, porque o fogo da parte do Senhor queimou entre eles. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se
e diziam: ah, se tivéssemos carne para comer. Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite, nunca vemos nada a não ser este maná. Reclamando. Você reclamando assim? Espero que não. Não é? Então, quando a expectativa está colocada em algo que você não tem, você fica pensando: ah, eu seria feliz se eu tivesse aquela coisa. Mas na verdade você não seria. Quando você tem aquilo, às vezes você nem usufrui daquilo verdadeiramente. Eles estavam falando das comidas, mas eles não estavam pensando que enquanto eles tinham isso, eles eram escravos, eles eram usados pelo povo do Egito. Não é? Então eles suspiravam por essas coisas. Terceiro, que nos leva que nos leva à murmuração, não é? Que é uma causa ou uma consequência. A incredulidade ou a falta de confiança em Deus. A incredulidade e a falta de confiança em Deus levam também à murmuração. Deus foi então o responsável por tirar o povo do Egito e conduzi-lo a uma terra deleitosa. Essa era a promessa de Deus: vocês vão para uma terra que manda leite e mel, ou seja, delícias, farturas. Só que no percurso, né, eles foram enfrentando muitas dificuldades. Então o povo murmurava todas as vezes que eles enfrentavam uma dificuldade, mesmo sabendo que Deus, tudo aquilo que Deus tinha feito no passado, até aquele momento. Então, quando, por exemplo, os espias vão, olham as terras, veem as coisas e voltam e relatam a visita, né, e fizeram que eles foram lá na terra prometida, e eles voltam, né, como é que deveria ser, o que eles deveriam fazer para conquistar aquela terra, com a ajuda de Deus, obviamente, não é? Eles chegam lá e depois voltam e falam mal da terra. Aquilo lá gerou incredulidade e murmuração. Esse fato deles não crerem em Deus, se esquecerem do Deus Todo-Poderoso e reclamarem nesse tempo, fez com que eles perdessem a bênção de entrar na terra prometida. É isso que diz Números, capítulo 14, os versículos de 1 a 12, diz assim: naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para esta terra só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se rosto em terra diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que se haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nesta terra, onde manam leite e mel, e dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. E o Senhor disse a Moisés: até quando esse povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim? Apesar de todos os sinais que realizei entre eles, eu os ferirei com praga e os destruirei, mas farei de você uma nação maior e mais forte do que ele. É isso que diz esse texto de Números todo aí, no capítulo 14, de 1 a 12. Então o povo reclamou, e por causa dessa reclamação, Deus então tira a bênção daquele povo. A murmuração é uma ofensa a Deus, uma agressão à sua maneira de nos tratar. Quando você murmura, você reclama, você está dizendo que você não confia no Senhor, que você não se agrada daquilo que Deus tem para a sua vida. Então é uma maneira, de ofender a Deus, a murmuração.
Então Deus pune com rigor todos os murmuradores, não é? Após 10 atos de murmuração naquela geração que saiu do Egito, Deus puniu, matando-os no deserto e permitindo que daquela geração somente Josué e Calebe entrassem na terra prometida. Então, Números 14, 20 a 24 vai nos dizer assim: o Senhor respondeu: eu os perdoei conforme você pediu. No entanto, juro pela glória do Senhor que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais miraculosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. Mas como o meu servo Calebe tem outro espírito e me segue com integridade, eu farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Então, segue aí até esse versículo. Eles foram abençoados, Josué e Calebe foram abençoados porque eles entraram na terra prometida. Mas toda a geração deles ficou pelo deserto, morreu pelo deserto. Então, agora que eu sei que é um pecado contra Deus, que faz parte, muitas vezes, da minha natureza pecaminosa, não é? Que faz parte das frustrações que eu tenho com aquilo que eu esperava, com aquilo que, de repente, eu desejava ter e acho que colocava minha esperança naquilo, e quando eu não tenho, eu acho que eu perdi tudo que eu deveria, quando, na verdade, você nem sabe o que aconteceria. Às vezes, Deus está te livrando de algumas coisas, não é? Então aqui nós vemos que Deus está tratando o povo e mostrando para eles quem é o Senhor, mas abençoando aqueles que permanecem fiéis. Então, como é que eu sou curado da murmuração? Qual o caminho para a cura da murmuração? Então, dentro da palavra de Deus, nós encontramos um remédio para a insatisfação e, consequentemente, para a murmuração, não é? Então, alguns princípios que nos são apresentados aqui nos levam a isso. Primeiro, aceite a Jesus como seu Salvador pessoal. Jesus Cristo, Ele é a fonte de satisfação pessoal. Ele satisfaz as necessidades da alma. Ele declara: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. João capítulo 6, versículo 35. A fome e a sede aqui são usadas para descrever a necessidade do coração humano. Assim como o texto de Isaías, capítulo 1, versículo 5, capítulo 55, versículo de 1 a 5, vai nos falar o que? Venham a mim todos e comprem de mim pão, leite, mel puro, não é? Venham aqui e comam, sem dinheiro, sem nada, porque era uma bênção de Deus para a satisfação da alma humana. Somente em Cristo nós encontramos a satisfação para as nossas vidas, para o vazio existencial que há nas nossas almas. Segundo, aprenda a viver contente em toda e qualquer situação. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Filipenses 4, versículo 11, Paulo está dizendo: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu aprendi a viver satisfeito, eu aprendi a viver com fome, eu experimentei da pobreza, da riqueza, eu passei por naufrágios, eu sei o que é ter morada e ficar às vezes ao relento, eu sei tudo isso, eu aprendi isso durante a minha vida. E aí ele encerra naquele versículo que todos gostam, né? Tudo posso naquele que me fortalece, Filipenses 4, 13. Então esse texto está ligado, capítulo do 4:11, está ligado e encerra no 4:13, quando ele diz: tudo posso naquele que me fortalece, porque a minha satisfação está no Senhor. Então eu aprendi a viver contente. Então essa expressão, aprendi a viver, indica que o contentamento é algo que precisa ser aprendido, principalmente após a nossa conversão a Cristo. Então, o viver contente possui, então, duas fases. A primeira é um estado de espírito, e a segunda é a reação interior às circunstâncias da vida.
Eu não posso me deixar levar pelas circunstâncias da vida, mas eu preciso confiar no Senhor em todo o tempo, independente das circunstâncias, que é isso que Paulo fala, não é, em Filipenses 4. Eu preciso confiar em Deus, depender de Deus todos os dias e me agradar do Senhor. É isso que eu preciso fazer todos os dias. Viver a minha vida, apesar das coisas não estarem tão bem, apesar das coisas, eu vivo em Deus, eu busco a Deus, eu espero no Senhor e isso me traz alegria. Por isso que ele diz, eu aprendi a viver contente. Você precisa aprender a ter satisfação no Senhor em toda e qualquer situação. Terceira coisa, o contentamento, a alegria e a gratidão, elas são mandamentos. Não é algo que você exercita se você quiser. É um mandamento. São mandamentos para a nossa vida. Contentamento, alegria e gratidão são mandamentos de Deus. Ainda que a gente não tenha motivos circunstanciais, muitas vezes, para o contentamento, nós precisamos entender que a satisfação é um mandamento de Deus que nós precisamos observar, obedecer. Então, Filipenses 2, versículo 14 diz assim: fazei tudo sem murmuração, outra vez digo, alegrai-vos. Lembrando que Filipenses é a carta da alegria. Filipenses 4,4 diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Regozijai-vos sempre, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16. E 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. É isso que diz. Então, é preciso que a gente aprenda isso, é um mandamento de Deus. A gente observe isso o tempo todo. Comece a agradecer mais, a se alegrar em Deus, em vez de reclamar e de murmurar. Agradeça pelo que você tem hoje. Apesar das coisas não estarem dando certo, apesar de às vezes você estar doente, estar passando por uma dificuldade, aprenda a agradecer em primeiro lugar. Então aqui o quarto ponto: por causa da nossa maldade, nós merecemos muito mais malefícios do que benefícios. É preciso sempre se lembrar disso, que Deus não nos dá aquilo que merecemos, mas Ele nos dá algo imerecido. Isso se chama graça. Em vez de sermos destruídos, Ele nos dá vida, vida abundante, salvação através de Cristo Jesus, vida eterna. É isso que nós recebemos de Deus, mas não é isso que nós merecíamos por causa do pecado. Então, às vezes nós achamos que nós somos bons o suficientes, né? E outras pessoas, às vezes, a gente olha e fala, não, esse aí merece ser castigado. Parece que até que Deus tem uma obrigação, né, de nos abençoar e impedir que coisas ruins aconteçam conosco. E aí, o texto aqui nos diz, Jesus, porém, nos adverte. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido estas coisas? Não eram. E eu vos afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecerão. Lucas 13, 2, 3, ele cita o fato de uma torre que cai e mata alguns trabalhadores galileus. E então ele, falando aos discípulos, diz: vocês pensam que eles eram mais pecadores que os outros, que eles mereciam isso? Vocês devem se arrepender, porque senão todos morrerão da mesma forma, ou seja, sem salvação. É isso que ele está dizendo. Então, 3 e o quinto ponto aqui, para a gente entender e aprender como ser curado da murmuração, é: qualquer que seja o meu sofrimento, ele sempre será menor do que aquele que Jesus sofreu. Jesus é o maior exemplo para as nossas vidas, queridos. Nós precisamos aprender e a medir a nossa vida conforme Jesus Cristo. Nós precisamos chegar à medida e à estatura de Cristo. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas, no nosso crescimento espiritual, enquanto nós vivemos aqui. Nós precisamos olhar o exemplo de Jesus e segui-lo, porque ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. 1 Pedro, capítulo 2,
versículo 23. Jesus é o maior exemplo de contentamento, porque mesmo sofrendo injustamente, porque ele não tinha pecado, ele não cometeu nenhum erro, ele não blasfemou, como os fariseus disseram, em nenhum momento. Ele não ficou amargurado, nem muito menos revoltado, porque ele sabia que o sofrimento fazia parte da sua humilhação, fazia parte do plano de Deus para a sua vida, de toda a trajetória dele até aquele momento. Nós também fomos advertidos várias vezes que nós teríamos aflições, que nós teríamos problemas, que nós não seríamos eximidos de passarmos por adversidades, não é? De passarmos pela tristeza, enquanto nós estivéssemos aqui. Mas não é isso que molda a nossa vida. O que molda a nossa vida é estarmos firmes em Jesus, firmes em Cristo, mesmo aqui, passando às vezes por dissabores, firmes em Jesus. É isso que é importante, sem reclamar, sem murmurar, mas ficarmos firmes em Cristo. Então a murmuração, ela é filha da insatisfação. Se você tem um coração insatisfeito, o resultado é que você vai reclamar de tudo, vai murmurar sobre tudo. E a murmuração, né, ela tem sido um traço marcante da vida de muitos que vivem na casa de Deus. Infelizmente. Para um ateu, querido, que não crê em Deus, a murmuração é justificável, mas para um filho de Deus, não. Eu preciso mudar isso na minha vida, você precisa mudar isso na sua vida. Não reclamarmos tanto da vida, mas começarmos a ver as bênçãos de Deus, começarmos a agradecer mais. Comece agradecendo pelo seu dia, a hora que você levanta, agradecendo pelo que você come, agradecendo pela sua família, agradecendo pela sua igreja, agradecendo porque Deus te salvou. Agradeça. Nós temos lá a famosa parábola, né, do filho pródigo. Jesus vai ilustrar esse espírito de insatisfação e murmuração através do segundo filho, não daquele que saiu, não é, e gastou todo o dinheiro do pai, mas ele fala daquele que ficou na casa. Ele estava sobre o teto do pai, ele era dono de tudo, mas ele não conseguia se alegrar com o que ele tinha. Ele era filho, mas ele se achava um empregado. Basta que você leia lá Lucas 15, de 25 a 32, fala da parábola do filho pródigo. Esse segundo filho estava lá, o pai fala para ele, mas por que você está triste? Esse teu irmão gastou, esse teu filho gastou tudo e está de volta e você faz uma festa. Eu estou aqui o tempo todo contigo e o Senhor nunca matou nem um bichinho para que eu comesse com os meus amigos, mas você estava aqui comigo. Tudo que tem aqui também é seu. Você poderia ter feito isso. Então muitas vezes nós estamos olhando na direção errada, olhando para as coisas que nós não conseguimos, que nós não temos, olhando para aquilo que nos falta, sem olharmos para tudo aquilo que Deus já fez, sem olharmos para tudo aquilo que Deus já derramou de bênçãos sobre a nossa vida, sobre o cuidado de Deus, sobre a provisão do Senhor nas nossas vidas. Então não seja um murmurador, mas aprenda a reconhecer e agradecer e exercite, aprenda a viver contente. Não é o que nós saibamos por causa da nossa existência pecaminosa, mas é preciso exercitar, aprender a viver contente e exercitar o contentamento, a alegria e a gratidão, porque são mandamentos. Então peça a Deus nessa noite que Deus cure o seu coração desse espírito de murmuração. Se você tem murmurado muito, reclamado muito, aprenda a agradecer, aprenda a reconhecer a bênção de Deus sobre a sua vida. Amém? Vamos orar? Senhor bendito, nós te agradecemos, Pai, por esse tempo de estudo. Abençoa o teu povo, Senhor. Abençoa cada pessoa que está vendo esse vídeo agora e trate os corações murmuradores. Pai, em nome de Jesus, cura, ó Deus. Cura o teu povo deste mal, Senhor. Que não deixe com que eles vejam as bênçãos do Senhor, a provisão do Senhor, o cuidado e o amor do Senhor com suas vidas. Mas, Pai, leva aqueles que são murmuradores ao arrependimento. Leva-os, ó Deus, a uma vida que realmente te agrade, uma vida de gratidão.
uma vida de satisfação. Perdoa-nos, Deus, pelas vezes que murmuramos, que reclamamos. Em nome de Jesus, derrama o teu perdão sobre nós, porque quando fazemos isso é a ti que ofendemos, Pai. Por isso, perdoa-nos, limpa-nos, restaura-nos e transforma-nos pela tua graça, pelo teu amor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que Deus te abençoe muito, que você tenha uma semana ainda, o restante da sua semana seja grandemente abençoado por Deus, que você possa ter um encontro com o Senhor nesse tempo também, que você possa ouvir a voz dele através da leitura bíblica, que você possa conversar com seu Pai através da oração. Que Deus te abençoe muito, que Deus te faça muito feliz, em nome de Jesus. Amém.